松永さん、よければ始めさせていただきます。はい、お願いします。では皆さんお待ちいただきましてありがとうございます。これから、安土中学校と、現地モザンビークの小学校と交流をさせていただきます。ここからは安土中学校の生徒会の皆さんに司会を務めていただきますので、ではよろしくお願いします。ただいまより大阪・関西万博モザンビークアルバジーニ小学校&安土中学校音楽交流会を始めます。まずはモザンビークの皆さん、せーの、ボンジアーボンジアーボンジアーボンジアーボンジアーボンジアーボンジアーあ、ボンジアー私たちは滋賀県の近江八幡市安土中学校の生徒です。Bom dia a todos que estão em Moçambique. Nós somos da escola secundária que está de Azuti, que está em Umihatman, que está em Xiga. 私たちの住む安土とモザンビークのつながりは織田信長の家臣にモザンビーク出身の屋敷がいたことから始まりました。A cidade onde nós morávamos, a comunicação que nós tínhamos aqui era que um dos subordinados de Nobunaga, uma pessoa importante aqui em Xiga, dizem que ele fazia parte, ele era moçambicano. Nós temos essa comunhão. 私たちは今年2月にリモートでモザンビークの学校とつなぎ、お互いの国について紹介し合ったり、プレゼントをいただいたり、交流を行いました。Fevereiro deste ano, nós tivemos um intercâmbio, onde nós conseguimos aprender sobre a cultura de outros países, né? E ganhamos presentes e nós também damos presentes. Foi um momento muito legal. 気を深めることができました。だから今日も楽しく交流できたらいいなと思います。今日は一日よろしくお願いします。E quando nós tivemos esse intercâmbio, através disso nós tivemos a oportunidade de conhecer a cultura e como as pessoas vivem em Moçambique. Então, eu desejo que nós possamos ter este momento hoje também. 開会にあたりモザンビークと私たちをつないでいただいた近江八幡グローバルネットワーク会長高木俊弘さんより開会の挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。安土とモザンビークの関係をちょっと説明します。私たちが今年の2月にモザンビークへ行ってきました。それも先ほど言いましたように、織田信長が雇った黒人の武士安家がご縁で行ってきました。今日持ってきてますこの杖は、行ったところの知事さんからいただいた友情の杖です。これで今日までのご縁が今日のこういう素晴らしいイベントにつながりました。ここに至るまでにはいろんな方のご協力のおかげやと思っております。これを機会にもっともっとモザンビークと安土の交流が深まることを期待しておりますので、皆さん今日は思いっきり思い出作りに頑張っていただきたいと思います。以上です。
ありがとうございました。これより音楽でつなぐ国際交流を始めさせていただきます。この交流は日本側は私たち安土中学校が、モザンビーク側は首都マプト市にあるアルバジーニ小学校の皆さんにご協力いただき開催いたします。モザンビーク側の様子は2つあるモニターをご覧ください。ネット環境などで映像が乱れたり途切れたりすることが予想されますがご了承ください。Então agora vamos começar o nosso intercâmbio musical aqui de Moçambique e não, lá de Moçambique e aqui no Japão. E se vocês quiserem ver no telão, nós temos um telão para ver, mas às vezes apaga a visão, então por favor entendam isso. プログラムを始める前に私たちの学校の紹介をさせていただきます。私たちは地域とのつながりや仲間との協力を大切にしながら毎日楽しく学んでいます。 Antes de nós começarmos a nossa programação, eu queria apresentar um pouquinho da nossa escola. Nós, dessa escola de Azuchi, nós damos importância em estar tendo comunhão com as pessoas do bairro daqui de Azuchi. 私たちの学校では生徒会が中心となってアンチューサミットというイベントを開いています。このサミットでは地域の方と生徒会のメンバーが地域の課題について意見を出し合います。生徒の声が地域に届くとても貴重な機会です。 Na nossa escola, o comitê estudantil, ele fica no centro de um evento que nós temos na escola, que as pessoas do nosso bairro, eles se reúnem na nossa escola e as pessoas do nosso bairro, eles falam das suas opiniões, do que têm achado esses dias da escola. E com isso, é uma oportunidade importante, porque isso é uma oportunidade dos alunos poderem falar os seus sentimentos e as suas opiniões. また年に一度天正祭という文化祭も私たちの学校の大切な行事です。クラスのみんなで作品を作ったり合唱をしたりして一人一人が主役になれるイベントです。準備を通してクラスの団結力も深まります。 E também, uma vez por ano, nós temos um festival cultural que se chama Festival Tenshou, onde é um festival muito importante. E nós, nesse evento, nós desenhamos, fazemos pinturas e também cantamos. E esse evento é uma oportunidade onde cada um pode dar o seu melhor e pode fazer uma lembrança maravilhosa. 安土中学校の魅力は地域とのつながり、仲間との絆、そして自分を表現できる場があることだと思います。この万博の場で私たちの学校のことを知っていただけたらとっても嬉しいです。 Eu acredito que a nossa escola de Azuchi, ela tem alguns pontos bons que seria onde nós temos a reunião com o nosso bairro e também nós temos muita amizade. E nós temos um lugar onde cada um pode dar a sua opinião, onde cada um pode dar o seu melhor. Então, eu desejo que hoje, esse momento aqui onde nós estamos no Expo, possa ser um momento onde vocês possam conhecer da nossa escola. はじめのプログラムはモザンビーク共和国国歌を私たちが演奏し、アルバジーニ小学校の皆さんに斉唱していただきます。ではよろしくお願いします。 Então a primeira programação será nós aqui do Japão estaremos tocando o hino moçambicano, hino de Moçambique, e vocês de Moçambique poderão estar cantando conosco. Então, por favor, cante.
次のプログラムは日本国歌君が代を私たちが演奏します。両国の国歌だけでも曲調などに違いがありますのでお楽しみください。ではよろしくお願いします。A próxima programação será o hino japonês, que é a sua geração. E os dois hinos, eles são um pouquinho diferentes, tons, músicas, então espero que vocês gostem. Então vamos começar.次のプログラムはアルバジニ小学校の皆さんにダンスを披露していただきます。ではアルバジニ小学校の皆さんお願いします。 A próxima programação será a dança da escola Albazini. Então, crianças da escola Albazini, pode começar. Bom dia, queridos telespectadores. Lhes apresento o grupo M da Escola Básica da Albazini. Nós ensaiamos muito para dançar hoje, obrigada. 観客の皆さんこんにちは。私たちはアルバジニ小学校のエミ先生のグループです。今日はこのためにたくさん練習してきました。 Como a minha colega disse, nós ensaiamos muito para dançar hoje. Hoje eu irei falar sobre a fama de Mr. Bao. O Mr. Bao é muito famoso aqui em Moçambique. Uma das danças que iremos apresentar será da música de Mr. Bao. 紹介にあったように今日はモザンビークのダンスをお披露目します。ミスターバオという歌手の曲でとてもモザンビークで有名な歌手になります。どうぞお楽しみください。
次に風になるを合唱します。私たちの学校では地域の方々との関わりを大切にしています。昨年も実施しましたが、今年は今から歌う風になるを文化祭である天正祭で地域の皆さんと全校生徒で歌いました。A próxima programação será a música que nós vamos cantar, que é Virar um Vento. A nossa escola, nós temos, levamos a sério e é muito importante, nós temos essa comunhão com as pessoas do bairro. E ano passado também nós fizemos, mas esse ano nós fizemos também essa música Virar um Vento com todos os alunos, cantamos com todos. E essa música, ele se separa em 3 partes. E ele dá uma harmonia muito bonita. E também nós cantamos. Então, e dessa vez nós estaremos cantando com o comitê estudantil e com as pessoas que estão aqui para tocar. Então, por favor, vamos começar.「風になる」は3つのパートに分かれて綺麗なハーモニーを奏でつつ歌いました。今回は生徒会と吹奏楽部のメンバーで歌いますのでお聴きください。じゃあ準備できたら始めてもらっていいですか。伴奏お願いします。
いよいよ最後のプログラムとなりました。最後のプログラムは宝島です。この曲は私たち吹奏楽部が演奏、生徒会は手拍子で参加し、アルバジーニ小学校の皆さんがダンスを踊り、一つの演目とします。ではよろしくお願いします。A próxima programação será Takarajima, o nome da música japonesa, e nós estaremos cantando. Então eu espero que vocês gostem da música que nós estaremos cantando. Então vamos começar.今日は短い時間でしたが、アルバジーニ小学校の皆さんと交流できて本当に嬉しかったです。皆さんが踊ってくださったダンスはすごく賑やかで、見ててすごく楽しかったですし、私たちも踊ってみたくなりました。
緒に宝島の曲で盛り上がれたことは最高の思い出です。皆さんに日本のこと、滋賀県のこと、そして私たちのことを少しでも知っていただけたら幸いです。これからもこのようna交流を続けていきたいです。Hoje foi um tempo curto onde nós tivemos essa comunhão com a escola Albazini. Eu fiquei muito feliz. E eu também... Foi muito bom vocês terem dançado a dança. E com eu vendo a dança de vocês, eu também quis dançar a dança de vocês. Isso hoje foi uma lembrança muito especial para mim hoje. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais de Shiga, do Japão e um pouquinho mais da gente também. E eu quero muito ter essa comunhão igual como nós tivemos hoje. E eu queria também muito encontrar vocês um dia. Itsuka皆さんと出会えたら嬉しいです。Muito obrigada。それでは皆さんで最後に今日は本当にありがとうございましたという意味を込めてチャウチャウと言ってバイバイという意味を込めてチャウチャウと言いたいと思います。いきます。せーの。すいません、この度モザンビーク、パビリオン快く、協力してくださった、アダムさんとオアナさん、大きな拍手をお願いします。Konnichiwa. Bom, é a única palavra que eu sei falar em japonês. Mas prometo que no próximo show vou saber mais algumas. Gostaria de agradecer esta oportunidade. Pela atuação excelente que tivemos aqui, deste intercâmbio cultural. Envolvendo a escola High School de Azuchi. E a escola secundária de Albazini, Maputo. A vossa presença aqui agradeceu o nosso pavilhão. Gostaríamos de ter transmitido isto em Maputo também direto, para mais pessoas verem. Mas prometemos que da próxima vez vamos tomar isto em conta. Espero que voltem mais vezes ao pavilhão. Fiquei muito impressionado com o talento que vocês demonstraram. Desejo a todos vocês, a direção da escola, muito sucesso. Obrigado.これをもちまして大阪・関西万博モザンビークアルバジー小学校&安土中学校音楽交流会を終わります。皆様ありがとうございました。
はい、皆様お聞きいただきましてありがとうございます。こちらで終了になります。モザンビークの皆さん、最後に見えてますか？はい、みんなありがとう。ではこれで国際法学の交流会を終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。日本語の皆様ありがとうございます。東大の皆様ありがとうございました。